oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Sua presença para tratarmos aqui de a nossa série de estudos em se tratando de pneumatologia, ou paracletologia, ou doutrina do Espírito Santo. Em continuidade aqui a nossa série de estudos, nós vamos dar continuidade aqui dentro da temática do Espírito Santo, que é distinto do Pai e que é distinto também do Filho. Então, aí, a nossa literatura, ela diz o seguinte: a maioria das referências ao Espírito Santo no Novo Testamento alude a ele sempre em operação, mas sem referência direta ao Pai ou ao Filho. Exemplificando, nós temos 1 de Coríntios 12:8, que diz: pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria. Aqui nesse texto, temos o Espírito fazendo algo dentro do crente. Segundo a impressão dada pelo referido texto e por inúmeros outros no Novo Testamento, é classificado como entidade individual. No entanto, não podemos ficar somente com alguma impressão. Existem várias passagens que falam de todas as três pessoas da Trindade. Temos a graça, dentro do contexto aqui de 2ª Epístola aos Coríntios 13:13. As unidades, um só, em Efésios 4, do 4 ao 6. E as diversidades, em 1 de Coríntios 12, 4 a 6. Aqui, quando nós temos esse contexto dessa distinção, dentro da proposta aqui de 1 Coríntios 12, verso 8, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, aqui nós temos o agente executivo da divindade, ou seja, aquele que executa dentro do contexto da divindade. Nós temos aqui ele partilhando os dons espirituais como quer, ou seja, ele não está subordinado ao Pai ou ao Filho. Ele tem aqui a sua vontade própria, e dentro desse contexto da sua vontade própria, ele vai atuar dando a cada um segundo lhe achar por bem, ou segundo lhe apraz. Temos ainda outra fórmula batismal, registrada em Mateus 28:19, que diz: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Claro que aqui aludindo a um único Deus, mas aqui a menção dos três membros da divindade. Em Marcos 1, 10 e 11, lemos que o Espírito desceu em forma corpórea sobre Jesus, e ao mesmo tempo a voz que ecoou dos céus, a qual somente João Batista a ouviu, e cada membro da Trindade tem o seu aspecto e o seu papel separado nesse episódio. Então, nós temos ali justamente Jesus vindo ao longe, ao encontro de João Batista. João Batista, de forma visual, ele contempla Jesus. Ele viu o Espírito descendo sobre o pomba, também de forma visual, repousando sobre ele. Os céus que abrem, e ele escuta a voz que do céu vem. Então, aí nós temos uma distinção clara dos três membros da Trindade, de que um não é outro, mas cada um na sua esfera de individualidade. O Espírito Santo ali em seu aspecto de pureza, de santidade. No entanto, o sentido que vemos, o Filho orando ao Pai, para ele enviar o Espírito, conforme João relata no capítulo 14, tanto o Pai quanto o Filho estão envolvidos na missão do Espírito.
ou seja, eles estão em atuação dentro da proeminência do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobressaindo entre os demais, muito embora eles estão juntos, mas aqui ele sobressai para o cumprimento do desígnio perfeito. Mas os outros dois membros da Trindade estão em junta atuação com os membros, em sentido completo. Então, aqui, nós temos justamente essa junção, e conforme nós vimos em aulas anteriores, né, nós temos aqui um solo dentro da mesma música proposta pelo Espírito Santo, né? Antes que o Espírito descesse, Jesus é ali em proeminência, ele roga ao Pai para que o Pai, então, faça o envio do Consolador. E agora que o Consolador está conosco, ele faz o envio das nossas orações a Jesus, que, por sua vez, faz o rogo ao Pai. Ok? Às vezes, toda a Trindade é mencionada. Por meio de Cristo, ou por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito, conforme Paulo ele fala aos Efésios no capítulo 2. Uma dupla menção acha-se em Romanos, no capítulo 8, verso 11, e que, se o Espírito daquele, ou seja, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio de seu Espírito, que habita em vós. Veja também Romanos, no capítulo de número 15, verso 16, que essa menção aqui, ela fica cada vez mais clara. Nós vamos ler aí também Romanos, capítulo 15, o verso 16. De forma contextual aqui o 15 e o 16 do capítulo 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente para vos trazer outra vez a memória, pela graça que por Deus nos foi dada. Ou seja, a graça que foi enviada por Deus, nós temos aqui a menção do favor imerecido, ou seja, o Cristo, o Filho, né, que adveio da parte de Elohim, que adveio da parte de Theos, de Deus, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, ou seja, o evangelho de Elohim, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui esse aspecto da pureza do Espírito Santo que vai atuar dentro do plano perfeito de Elohim. Ainda o versículo de número 26, nós temos o seguinte: porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Aqui, nós vamos ver aqui também João, no capítulo de número 16 e o verso de número 15. Que diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, aqui nós temos mais essa referência terminantemente clara, né, da distinção. Né? Nós lemos lá o Espírito enviando Paulo à Macedônia e à Caia, por vontade particular, por vontade própria,
E aqui, em João, nós temos já justamente a distinção de que o Espírito ele está atuando dentro desse sentido do envio e o glorificará, trará a glória a Elohim. Às vezes, toda a Trindade é mencionada por meio dele, ou seja, de Cristo. Tanto nós como vocês temos o acesso ao Pai por um só Espírito, conforme Efésios capítulo 2. Essa dupla menção acha-se em Romanos, capítulo 8, e se o Espírito daquele de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o que habita em vocês, aquele Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito. Essas passagens suficientes para vermos que o Novo Testamento ensina sobre as três pessoas em conjunto, ou seja, em conjunto aqui de atuação dentro de um mesmo propósito, mas em distinção pessoal. Então, o Cristo, ele tem uma distinção pessoal, o Pai, ele tem a sua distinção pessoal, e o Espírito Santo tem a sua distinção pessoal, claro que dentro do aspecto da existência de um único Deus, ou seja, de uma única essência, essência divina, característica em uma mesma obra. Dentro desse aspecto dessa unidade que é composta, nós temos aí a obra da redenção, que desde a queda adâmica, nós estamos aqui em um sentido linear, e de forma sintética nós temos justamente diversas obras que vêm se desenvolvendo ao longo de épocas e de eras, e hoje nós aqui, nós não estamos fazendo um estudo em se tratando de algo do passado, nós estamos fazendo um estudo da nossa presente história, porque nós estamos dentro de um contexto bíblico, muito embora nós não vivemos nas terras bíblicas, de forma geograficamente falando, mas nós estamos dentro de um envolvimento bíblico desse plano linear, ou seja, nós estamos em um mesmo plano, que é o plano da redenção, redenção que, em primeira instância, foi promovida por intermédio de Israel, e hoje, em segunda instância, a promotoria dessa salvação a cargo da igreja que o Senhor implantou. Então, Jesus implantou a igreja e dar-se a continuidade pelo Espírito Santo. Conforme a expressão de Meyer Pirman, nós temos justamente, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, nós temos a ascensão de Cristo, a descensão do Espírito Santo e a expansão da igreja. Tudo isso se dá por intermédio desse atuante que é o Espírito Santo, que está atuando ao longo das épocas, mas dentro de um único plano, dentro de um plano que começa lá no Gênesis, lá no princípio, que é o resgate da humanidade, e se consuma em Apocalipse. E assim sendo, a igreja está envolta dentro desse período da igreja até as revelações, até o Apocalipse. Então, hoje, nós estamos vivendo dentro de um contexto bíblico, porém, a nossa história não vem sendo registrada dentro das escrituras em si, mas nós estamos em cumprimento das escrituras, nós estamos dentro desse período bíblico, que é entre a redenção e a remissão de Jesus, por intermédio do Divino Espírito, até a sua consumação na vinda no dia de Cristo. Então, o Espírito Santo ele tem uma associação direta com o Filho e com o Pai. Por que nós dizemos uma associação? Uma associação dentro do contexto de sociedade, ou seja, ambos estão associados em um único propósito. Qual que é o propósito? O propósito é a redenção da humanidade. Então, eles estão associados, e dentro dessa sociedade é como se nós pegássemos uma empresa e nós
a departamentalizarmos, ou seja, traçarmos aí cada um dos departamentos e cada um dos sócios, né, tendo aí diversos sócios, cada um dos sócios ele vai tomar conta de um departamento, né? Então ali são só os sócios quem vão cuidar dos departamentos. Então, quando se há essa essa atuação do cuidado em cada departamento, nós estamos aí dentro de um contexto de uma única empresa, ou seja, um único propósito linear, que todos vão atuar juntos para o bem de todos, um bem comum. Né? Então, aí nós temos essa associação, essa ideia de sociedade, e cada um atuando ali de forma departamental. Já notamos que existem várias passagens no Novo Testamento onde o Espírito é mencionado na mais íntima conexão com o Pai e o Filho. Em Mateus 1:8, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Vemos ainda que o Espírito Santo levando as pessoas a Jesus, testemunhando dele e continuando também a sua obra. Paulo, em Romanos, no capítulo 15, o verso de número 16, conforme nós lemos anterior, fala dos gentios sendo santificados pelo Espírito Santo. As boas novas daquilo que Cristo fez em favor das pessoas incluem um lugar para a operação do Espírito Santo. A obra do Pai em dar vida às pessoas é pelo seu Espírito Santo, que habita em vós, conforme Paulo menciona no capítulo 8 de Romanos. Às vezes é deixado claro que, por meio do Espírito Santo, que Deus convive entre as pessoas e dentro delas. Ou seja, a proposta da legalidade de um corpo, um corpo de pecado, de um corpo de impureza, é um corpo corruptível, um corpo que herda a corrupção, mas de que um Deus perfeito ele vem atuar dentro de nós. Como que isso pode ser possível? Isso só pode ser possível por intermédio da obra primária que Cristo fez, a obra de santificação. Esse processo primeiro que nós vamos ter aqui do Cristo remindo, ou seja, entrando na casa e varrendo essa casa, vai trazer aí a continuação do processo que é por meio do Espírito Santo. E aí nós temos a moradia, a Shekhinah, do Eterno atuando dentro de nós, ou seja, a moradia de Elohim, o grande Deus, atuando dentro de seres mortais e falíveis. É assim que Paulo escreve aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, ou seja, é consagrado, é sagrado ao Eterno, é oferecido ao Eterno, em sentido de atuação de pureza. E essa santificação aqui, nós já vimos aqui, quando nós falamos de Gálatas, em seu capítulo de número 5, das obras da carne e o fruto do Espírito, né? Esse sentido do templo aqui é a proposta de adoração. Quando nós adoramos ao Eterno, nós não adoramos simplesmente um culto litúrgico dentro das paredes que nos cercam da igreja, né? E assim sendo, claro que parede aqui eu estou utilizando uma figura metafórica, porque nós fazemos culto ao ar livre, né? Se nós fazemos culto ao ar livre e o Eterno só recebe cultos dentro da igreja, então o culto ao ar livre é um culto ao léu, né? E então nós estamos falando aqui de forma metafórica. Então o culto aqui de paredes é um culto institucional, que é a instituição que está prestando. Então não é isso que é um culto em aspecto de santidade.
Um culto em aspecto de santidade, ela vai primar sobre o paradigma justamente de quando nós acordamos, quando nós temos uma lucidez corporal. Então, quando nós acordamos, nós temos ciência daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós estamos prestando um culto, e esse culto deve ser o culto de santidade. Neste culto de santidade que nós estamos prestando ao longo do dia, tudo que nós fazemos, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos em sentido corporal, ele é para que o eterno seja glorificado. Então, ao conduzirmos o nosso veículo, tem que ser para a glória de Deus. Ao utilizarmos uma condução ou um meio de transporte, tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, o nome de Deus tem que ser glorificado através da minha vida de forma comportamental. O meu comportamento, muito embora eu não esboce alguma palavra, mas o meu comportamento tem que ser ligado, feito um link pelos ímpios, que vai espelhar o comportamento de Cristo. E aí a pessoa olha para nós e vai entender que nós somos cristãos. Então, quando Paulo ele está falando aqui dessa atuação, ele está falando justamente do templo que é sagrado para o serviço divino. E o nosso corpo, que é para o serviço divino, não é justamente quando nós estamos em um culto litúrgico, que nós estamos ali manifestando a nossa emoção e glorificando a Deus e dando aleluias e rendendo a eles cânticos espirituais. Não. Ele está falando aqui de forma comportamental. O meu comportamento tem que designar a Cristo. Isso que é a santidade. Então, templo do Espírito Santo não é a instituição. O templo do Espírito Santo sou eu. Então, eu é que tenho que ter um aspecto de santidade. Então, se eu estou na condução, eu tenho que ser santo. Se eu estou na escola, eu tenho que ser santo. Se eu estou na faculdade, eu tenho que ser santo. Se eu estou no emprego, eu tenho que ser santo. Se eu estou na igreja, eu tenho que ser santo. Ou seja, ser de santo em toda a vossa maneira de procedimento, de proceder. Então, é aqui que nós temos justamente esse primor do Espírito Santo atuando sobre as nossas vidas. O santuário é onde as pessoas buscam a presença de Deus. É onde Deus habita de modo especial. E no santuário aqui mencionado é o templo de Deus, que habita. A inferência é clara. O Espírito Santo é Deus. Deus habitando no homem de forma literal. Então, nós vamos ler aí em ratificação textual, 1 de Coríntios, capítulo número 6, verso de número 19. 1 de Coríntios 6 e 19. Vou pegar aqui de forma contextual, tá? O verso 17, que vai dizer o seguinte: mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, se nós nos ajuntamos em obras comportamentais com o Senhor, nós somos um mesmo Espírito. Ou seja, nós temos um mesmo sentido. Fugir da prostituição, de todo o pecado que o homem comete, é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí o verso 19, que é o texto-chave, que vai dizer: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o verso de número 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, ou seja, comportai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui nós temos justamente esse serviço corporal, que não é um serviço dentro
das paredes. É um serviço corporal de forma abrangente onde quer que estejamos, onde quer que participemos, nós temos aqui essa abrangência dessa santificação, né? O Espírito Santo, ele atua dentro de um contexto de coisas profundas, aonde o nosso consciente ele não consegue capturar, aonde o nosso subconsciente não consegue alcançar. Aí o Espírito Santo ele entra e atua, ou seja, no íntimo, nas coisas mais profundas da nossa alma, o Espírito Santo conhece. Por quê? Porque ele advém de dentro do mais profundo de Deus, né? Ou seja, de dentro da essência, a manifestação da essência divina para as nossas vidas. Então, Paulo refere-se à sabedoria que o Espírito nos revela, em 1 Coríntios 2, 6 a 10, o Espírito sonda até as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que está nele, ou seja, o nosso pensamento direto, o nosso consciente, a esfera espiritual, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eles não conhecem o nosso pensamento, eles não sabem o que nós pensamos. Nós sabemos o que nós estamos pensando, mas quando nós exteriorizamos isso, ou seja, de forma vocálica nós colocamos para fora, ou até mesmo de forma comportamental nós colocamos para fora isso, então aí nós temos justamente a esfera espiritual tendo aí essa ciência, né? Mas, enquanto isso, quem conhece somos somente nós e o nosso Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, ele está no âmago divino e ele está no âmago humano. Ou seja, ele penetra tanto o homem quanto de dentro da essência divina, porque ele é Deus. Então, nessa profundidade que o Espírito Santo ele tem, e ele tem esse sentido de conhecer aquilo que é mais profundo da nossa vida, né, dentro de uma dicotomia, nós antropologicamente falando, nós temos o corpo e nós temos aí a parte espiritual. Dentro da parte espiritual aí, essa dicotomia, a parte material e a imaterial. Dentro da parte imaterial, nós temos aí uma subdivisão, que vai ser a proposta tricotômica, né? Então, nós temos corpo, alma e espírito, e o espírito, ele é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, ou seja, a distinção aonde ninguém conhece que existe essa distinção na parte espiritual da alma e do espírito, que muitas das vezes fazem uma junção e parece ser a mesma coisa, mas o espírito ele penetra justamente aonde é a fronteira, aonde termina um e começa outro. Às vezes a gente viajando, a gente vê aí términos de município, né? Então você está em São Paulo, você sai de São Paulo e você vai ver que como tem o limite ali onde começa Diadema, onde começa São Bernardo, onde começa qualquer outro município, né? Cotia e assim por diante, né? Então existe ali o limite de fronteira. Mas por que nós sabemos que existe um limite de fronteira? Porque foi demarcado e dentro da demarcação existe uma separação para lá ou para cá. Só que quando a gente atua isso dentro de um conceito antropológico, parece que é tudo a mesma coisa, a alma e o espírito. Mas o Espírito Santo ele faz a distinção de o que é o quê. Ele faz a distinção do que é alma e do que é espírito. Então, ele atua dentro da
profundidade, aonde ninguém consegue alcançar, ele vai e alcança. Nós temos aí também, dentro desse contexto, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em todos os três evangelhos sinóticos, já registrada a declaração de Jesus no sentido de blasfêmia contra o Espírito Santo, ser considerada o mais hediondo dos pecados, e aí nós temos justamente o Mateus capítulo 12, os versos 31 e 32, né? Marcos capítulo 3 e Lucas 12. Mas Mateus e Lucas declaram especificamente que é pior do que a blasfêmia contra o Filho do Homem, Jesus Cristo, de certo, não se refere a algumas meras palavras levianas ou caluniadoras, mas sim em um sentido de uma atitude total de vida. A ocasião foi a declaração dos oponentes de Jesus, que no sentido de expulsar o demônio por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios, conforme a expressão aí de Mateus no capítulo 4 e o verso de número 24. Aqui nós temos um ponto interessante, nós vamos ler também, o Mateus no capítulo de número 11. Mateus 11, nós temos, vou explicar aqui uma coisa para vocês, que dentro do sentido celestial, divino, nós temos ali os 7 espíritos que assistem diante de Deus, né? Então, a denominação ali de anjos-chefes, né? Ou arcanjos. E nós vamos ter aí dentro de um contexto de espelhamento, nós vamos ter aí também a atuação das trevas dentro desse sentido aí dos 7. Então, tem os 7 líderes infernais, né? Então, dentro desses 7 líderes infernais, nós vamos ter aí alguns que vão se designar. Não é o momento aqui da gente tratar cada um deles, tá? Mais à frente a gente vê acerca disso, mas eu quero aqui trazer uma atribuição direta, o porquê que Jesus seria atribuído a Beelzebul, né? Então, o Beelzebul, ele seria o segundo em hierarquia dentro do conceito infernal, né? E, em primeira instância, estaria Hassatã, que seria o mais poderoso deles, né? Muito embora ele não tenha mais poder do que eles, mas ele promove a sua liderança acerca deles. E o segundo ali em atuação estaria o Beelzebul, né? O Beelzebul, ele vai ter uma atuação direta dentro do contexto da comilança, da gula, que vai atuar até mesmo conhecido como um dos 7 pecados capitais, vai atuar dentro desse contexto da gula. E em Mateus, no capítulo 11, nós temos aqui essa atribuição no versículo 18 e 19, vai dizer o seguinte, Jesus aqui, traçando aqui um discurso acerca do comportamento deles e aquilo que eles diziam. Então, vai dizer, porventura, veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então aqui nós temos eles dizendo que Jesus era um comilão, né? Então eles tentam aqui sujar, denegrir a imagem de Jesus, dizendo que Jesus era um comilão. Quando nós tratamos dentro do contexto aqui de Mateus 12, um pouco mais à frente, que vai ser essa atribuição aí
a Beelzebul, viram que antes eles chamaram ele de comilão. Então, ele vai dizer que ele é o príncipe dos comilões, ou seja, ele é o próprio comilão, né? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, ele expulsa os demônios por Beelzebul. Por quê? Porque Jesus já tinha, dentro da fala deles, ele tinha uma associação com a comilança. Então, eles já fazem aqui, mais à frente, a atribuição direta desse principado que atuaria, porque Jesus dizia que ele era o filho do Pai. Então, dentro dessa atribuição aqui, nós temos primeiro e segundo. Sendo, então, primeiro e segundo seria o Pai e seria Jesus o segundo. Dentro de uma atribuição infernal, seria o Pai seria o Satanás, ou Lúcifer, e aqui, em segunda instância, seria o Beelzebul. Então, aqui eles vão dizer justamente isso, que ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, pelo próprio Beelzebul, ou seja, o segundo em hierarquia. O que tudo isso tem a ver com o contexto da blasfêmia com o Espírito Santo, né? Porque o que acontece? Esse sentido de blasfêmia, quem pode blasfemar é simplesmente aquele que conhece. Quem não conhece, ele não blasfema, né? Então, nós que somos conhecedores das Escrituras, nós sabemos que é Deus. Se nós dissermos algo em sentido pejorativo em relação ao Espírito Santo, a Jesus, isso é uma blasfêmia, né? Por quê? Porque nós conhecemos e nós estamos tendo uma atribuição contrária. Então, isso caracteriza-se como blasfêmia. Se o ímpio disser a mesma coisa que nós, ele está dizendo sem conhecimento de causa. Então, ele não está blasfemando. Ele em tese, ele é inocente daquilo que ele está falando. Claro, ele é culpado por estar falando, mas ele está falando sem conhecimento de causa, que não é o nosso caso, né? Então, aqui, esse contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente uma atribuição divina, né, dentro do contexto da atuação. Quem atuava por Jesus era o Espírito Santo, então eles estavam dizendo que o Espírito Santo era o próprio Beelzebul, né, e Jesus fazia a obra por Beelzebul. Então ele estava dizendo que o Espírito Santo, que é Deus, ele era justamente um demônio. Então, a atribuição daquilo que é Deus para demônios, isso caracteriza-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi justamente o que eles fizeram aqui, dizendo que Jesus era um comilão, e sendo Jesus um comilão, tinha uma associação a Beelzebul, pelo qual ele expulsava os demônios. Classificaram o bem como iniquidade e assim rejeitaram tudo quanto Cristo representava. A consequência de tais pessoas normalmente está a consciência de tais pessoas normalmente está cauterizada. Em contraste com a consequência tenra, aflita e possibilidade de ter falado algo assim sem querer. Posto que o Espírito Santo caracteriza especificamente a vida nova que Cristo veio trazer, pecar contra o Espírito Santo é repudiar-lhe semelhante vida. À luz da revelação do Evangelho, esse repúdio viola as convicções do intelecto, ou seja, a compreensão de que só o Senhor é Deus, e depois eu vou negar essa divindade, né? Mesmo tendo tido aí a experiência, conhecido a Deus de perto, mas aí eu digo que não é Deus, que tudo foi uma grande fantasia e tudo advém do diabo. A iluminação, a consciência e os ditames do coração. É atribuir a Satanás uma obra nitidamente da parte de Deus. É dizer que o Espírito Santo é um espírito maligno e que Cristo é o próprio Satanás. No presente estudo, o assunto em pauta é a divindade do Espírito Santo.
e vemos que blasfemá-lo é pior do que a blasfêmia contra Jesus, cuja divindade não está em dúvida entre os cristãos. Ou seja, os cristãos eles têm aí a forma clara, essa atribuição direta de que Jesus é Deus, né? Mas ainda é de pouca compreensão de que o Espírito é Deus, justamente pela forma que nós acabamos com o tempo é, desenvolvendo isso de forma litúrgica entre nós, e essa palavra ela ficou de forma muito clara, muito impregnada nos nossos cotidianos, né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? E não o Espírito Santo Deus. Então, quando nós usamos essa atribuição ao Espírito Santo de Deus, parece que ele é um bem de Deus, né? Ele não parece, não traz uma ideia clara de que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, não trazendo o Espírito Santo como sendo o próprio Deus, não concebendo essa ideia, então fica aí esse contexto dessa blasfêmia, né? De não atribuir o Espírito Santo como sendo Deus e atribuir a obra desse Deus com um sentido demoníaco. Então, aí esse contexto de blasfêmia do Espírito Santo. Quando nós compreendemos um pouco que o Espírito Santo ele é Deus, dentro do aspecto da divindade do Espírito Santo, nós vamos agir aí de forma totalmente diferente, né? Nós vamos honrá-lo e nós vamos respeitá-lo como tal. Com referência, os cristãos foram, e às vezes ainda são, acusados de serem politeístas, né? Adoradores de mais de um Deus. Né? A palavra poli aqui ela caracteriza uma proliferação, uma multiplicidade, né? E teos, né, de teístas de diversos deuses. Então, uma pluralização de deuses, né? Então, diversos deuses. Então, como nós acabamos de compreender aqui que o Espírito Santo ele é Deus, então se o Espírito Santo ele é Deus e Jesus é Deus e o Pai é Deus, então nós temos aí três deuses. Não é essa a menção direta, né? Justamente porque nós entendemos, né? Nós já vimos isso daqui em aulas anteriores, mas vou repetir aqui que é pedagógico, né? Justamente Deus ele não é nome, ele não é expressão de um ser. Deus ele é a essência de um ser. A essência é divina. Então, o Espírito Santo tem a essência divina, isso caracteriza como Deus. O, o Pai, ele tem essência divina, isso caracteriza como Deus. E o Espírito Santo, ele tem essência divina, isso o caracteriza como Deus. Então, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, ambos têm a essência divina. Então, ambos partilham da mesma essência. Quantos deuses existem? Só existe um Deus, que é o que diz as Sagradas Escrituras. Né? Porém, são três pessoas distintas que partilham da essência divina. Né? Então, essa partilhação é justamente o que o caracteriza como sendo Deus. Né? Então, aí não é um contexto de três deuses. Três deuses. Eu concordo com vocês, sim, que é heresia. Né? É um ensino contraditório ao que as Escrituras nos ensinam, que existe apenas um Deus. Claro, só existe uma essência divina, mas é constante aí de três pessoas. Essa é uma das acusações compreensível que os unicistas têm ao nosso respeito. Nada contra o pensamento unicista, né? Nada contra em sentido aqui de debate, né? Se querem pensar em um unicismo, para mim não tem problema, né? Eu também sou unicista, porém eu sou unicista trinitariano, né? Ou seja, eu creio que existe um único Deus, porém constante de três pessoas, né? Que aí é diferente do pensamento unicista dentro do contexto sabeliano.
Como cristãos, admitimos a existência de três pessoas na divindade. São um em desígnio, um em mente, um em caráter, mas não um em pessoa, né? Ou seja, os três partilham de um mesmo sentido, ou seja, de um mesmo plano, de uma mesma mente, um mesmo pensamento, um mesmo comportamento, mas se distinguem no que tange a pessoas, utilizando aí cada uma a sua atribuição peculiar no cuidado, como nós vimos aqui no começo da minha fala, no cuidado justamente em contexto departamental. A religião cristã não é uma crença em três deuses separados. Ao contrário, é uma crença em um único Deus que se manifesta em três pessoas, ou seja, uma única essência que se distingue em três pessoas que trabalham em perfeita harmonia uma com a outra. Não é necessário ler muito na Bíblia para encontrarmos o Espírito Santo, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, ele estava ali preparando para aquilo que se havia de acontecer. A palavra pairar significa estar prestes a acontecer, né? Ou seja, um acontecimento iminente. Então, o Espírito Santo, ele estava ali fazendo uma preparação. Por que uma preparação? Uma preparação porque a terra, uma vez criada, agora ela precisava dessa preparação. Ela precisava estar pronta para aquilo que ela receberia. Então, o Espírito Santo é quem é o agente da preparação. Então, aqui nós temos aí os três agentes, cada um vai ter um agir diferente, e a ação do Espírito Santo é justamente essa preparação, é a ação preparatória. Outro exemplo está no outro extremo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, aqui nós temos justamente o quê? O Espírito e a noiva, dentro do contexto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, vai dizer que o Espírito e a noiva, eles são um. Ou seja, eles são um em propósito, eles estão justamente ligados. E essa ligação é interessante quando, na fala do Senhor Jesus, ele diz: Pai, eu oro por estes para que eles sejam um. Ou seja, somos diversas pessoas separadas por todo o globo terráqueo e essas pessoas, elas devem ser uma. Uma em quê? Uma em mente, uma em desígnio e uma em caráter. Mas são pessoas distintas. Então o Senhor Jesus, ele disse: eu oro para que eles sejam um. Então, um, justamente dentro desse sentido. Um em desígnio, um em mente e um em caráter. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Um em quê? Um em desígnio, um em mente e um em caráter. Certo? Então, eu oro por esses para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Certo? E eles sejam um em nós. Ou seja, toda essa somatória de pessoas vai ser atrelada como um, que essa somatória de pessoas que está atrelado como um, em Tessalonicenses nós temos um que resiste o poder das trevas, para que ele não se manifeste, um que detém até que do meio seja tirado. Então aqui um já tem uma junção de um de todas as pessoas, agora um, a igreja com o Espírito Santo. Então aqui nós temos o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, são distintos, mas são um. Um em desígnio, um em mente, um em caráter. E nós vamos ser um com Deus.
Um em quê? Um em mente, um em desígnio e um em caráter. Então aqui nós somos distintos, porém nós somos um. E aqui é justamente esse contexto que traz toda essa ideia desse trinitarianismo, ou seja, este conceito trinitário divino, que vai caracterizar todo como sendo um. Quem é o Espírito Santo? Há muitos conceitos errôneos sobre a identidade do Espírito Santo. Alguns veem o Espírito Santo como sendo uma força mística, né? Ou seja, sendo o Espírito de Deus, né? Então, sendo o Espírito de Deus é uma força mística de Deus, né? Não é o próprio Deus. Então, aqui já é um pensamento que vai se concebendo de uma forma divergente, que vai levar, no final das contas, a um erro, né? Se nós estamos aqui conduzindo o veículo e se nós virarmos o volante alguns centímetros, o carro ele não vai sair da pista. Em primeira instância, ele vai continuar na pista, só que ele vai tomando uma direção divergente. Então, lá na frente, ele vai tomar um outro caminho. Então, essa sutileza é que tem que ser tomado cuidado, porque com uma pequena sutileza nós podemos ir parar muito longe de tudo isso, né? Outros entendem o Espírito Santo como sendo um poder impessoal de Deus, disponibilizado aos seguidores de Cristo. O que a Bíblia diz a respeito da identidade do Espírito Santo? Ah, colocando de forma mais simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Também nos diz que o Espírito Santo, que é Deus, é uma pessoa, um ser com mente, com emoções e com vontades. E aí nós temos aqui 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Nós temos Efésios 4, 30 e 1 de Coríntios 12, 11. Né? Então aqui nós temos justamente esse desejo próprio do Espírito Santo. Esse desejo próprio caracteriza aqui justamente essa ideia de vontade pessoal, né? Divergente e individual. A conclusão lógica atingida é uma declaração explícita de que o Espírito Santo é Deus. Pedro, falando ao marido de Safira, diz: Ananias, como você permitiu Satanás encher o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Veja só, ele diz aqui ao Espírito Santo. E no término da fala petrina, ele vai dizer: você mentiu ao Espírito Santo. Mentindo ao Espírito Santo, você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, caracterizando o Espírito Santo como Elohim, caracterizando aqui o Espírito Santo como Deus, não uma força ativa de Deus, não um agente impessoal, um poder impessoal de Deus, mas como sendo o próprio Deus. Pode-se estabelecer a veracidade da divindade do Espírito Santo com base nas Escrituras, seguindo uma linha de comprovação muito semelhante à que é empregada com relação ao Filho. Então, aqui, nós temos aqui o ponto A, que vai dizer, são-lhe dados nomes divinos, né? Então, dentro desses nomes divinos aqui, nós temos justamente a tentação no deserto, que foi, tentaram a Deus, né? E tentaram a Deus aqui uma atribuição direta à ação do Espírito Santo, caracterizando o Espírito Santo como Deus. Atos capítulo 5, que vai mentir aqui a Deus, né? E assim vai outras referências, como 1 de Coríntios 3,16, 2 de Timóteo 3,16 e 2 de Pedro 1,21. O ponto B, eles são atribuídas perfeições divinas como onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Então, aqui
nós temos a característica essencial, a característica da essência do Espírito Santo, trazendo uma atribuição direta de que ele é Deus, ou seja, só pode ter esses atributos aquele que é Deus, né? Esses atributos é que caracteriza uma verdadeira divindade, né? Pode existir aí diversos deuses, porém, se não partilhar dessas características, é um pseudo-deus. O ponto C, ele realiza obras divinas como criação, ou seja, o Espírito Santo é criador, ele é renovador providencial, ele é regenerador e ele é a ressurreição dos mortos. Ou seja, tudo atribuições divinas. Ponto D, lhe é prestada honra divina, conforme Mateus 28:19, Romanos 9:1. Depois vocês podem ler aí todas as referências, tá? 2 de Coríntios 13:13. Há, portanto, evidências abundantes da divindade do Espírito Santo. Mas a conclusão não depende somente de passagens citadas. A divindade do Espírito Santo não é a questão de textos isolados, mas é confirmada pelo conceito global da obra inteira dele. Isto é de importância tremenda quando tomamos consciência de que o poder que entra em nosso coração e a vida nos tornamos cristãos não é o poder de nenhuma criatura, mas o poder do próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Ou seja, esse próprio Deus é justamente o Espírito Santo que torna verdadeiro toda a nossa experiência espiritual e divinal. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Se houver aí alguma dúvida, irmãos, tem toda a liberdade de postar aí nos comentários. E agradeço ao Senhor aí por essa oportunidade e pela oportunidade de continuar aqui com vocês, que o Senhor me concedeu nova vida. E estamos aí dando continuidade, que a glória do Senhor esteja sobre nós a cada dia, fazendo resplandecer o nosso rosto e nos trazendo a paz, e essa paz que excede todo o entendimento, que é justamente uma paz transmitida pelo agente presente, que é o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Então, que o grande amor de Deus esteja conosco, a comunhão com o Espírito Santo faça parte a cada dia da nossa vida e a paz do Divino Espírito continue conosco, nos preparando e nos conduzindo para o centro da vontade de Deus e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Até a próxima aula.